Você certamente já ouviu alguém dizer: dinheiro é a raiz de todos os males. Talvez você mesmo já tenha ouvido que um verdadeiro cristão deveria se preocupar o mínimo possível com dinheiro. Ou talvez tenha escutado exatamente o contrário, que prosperidade financeira é sinal da bênção de Deus. Mas afinal, o dinheiro é algo bom ou ruim? É pecado querer melhorar de vida? É errado investir, guardar dinheiro? É errado desejar oferecer mais conforto para a própria família? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça, fique comigo até o final, porque a resposta da Igreja Católica é muito mais equilibrada e muito mais profunda do que os dois extremos que costumamos encontrar por aí. Quando falamos sobre dinheiro, uma das frases mais repetidas é: o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas existe um detalhe importante. Essa não é exatamente a frase que encontramos na Bíblia. São Paulo escreve: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Percebe a diferença? A Bíblia não condena o dinheiro. Ela condena a idolatria, o apego desordenado. Ela condena quando o dinheiro ocupa o lugar que pertence somente a Deus. O problema nunca foi a existência dos bens materiais. O problema é quando eles se tornam o centro da nossa vida. Existe um erro muito comum, na verdade, dois erros. O primeiro é acreditar que a felicidade depende da riqueza, que quanto mais dinheiro possuímos, mais realizados seremos. É a mentalidade que transforma o dinheiro em um ídolo. É a busca constante por mais patrimônio, mais status, mais consumo, mais comparação. Mas existe também o outro extremo, a ideia de que possuir bens materiais é algo necessariamente ruim, como se a pobreza por si só tornasse alguém santo. A Igreja Católica rejeita os dois extremos, porque nem a riqueza salva, nem a pobreza. Quem salva é Cristo. Pense em uma ferramenta simples, um martelo. Ele pode ser usado para construir uma casa ou para causar destruição. O martelo não é bom nem mau, tudo depende de quem o utiliza. Com o dinheiro acontece a mesma coisa. Ele pode alimentar uma família, pode financiar estudos, sustentar obras de caridade, gerar empregos e ajudar uma comunidade inteira. Mas também pode alimentar a ganância, a inveja, o egoísmo e o orgulho. Por isso, o dinheiro não é um fim, é um instrumento, uma ferramenta colocada em nossas mãos. Talvez alguém esteja pensando: mas Jesus não condenou os ricos? Vamos olhar para o Evangelho. Um jovem se aproxima de Jesus, ele era correto, observava os mandamentos, buscava sinceramente a vida eterna. Então Jesus o convida: vem e segue-me. Mas o Evangelho nos diz que ele foi embora triste. Por quê? Porque possuía muitos bens. Observe algo importante. Jesus não condena a riqueza. Jesus revela o que estava dominando o coração daquele jovem. Ele possuía riquezas, mas na prática as riquezas também o possuíam. O problema não era o patrimônio, e sim o apego, a incapacidade de colocar Deus acima de tudo. E essa é uma pergunta que vale para nós também. O que ocupa o primeiro lugar em nosso coração? A história da Igreja nos oferece exemplos muito interessantes. São Francisco de Assis abandonou uma grande fortuna. Foi chamado a viver radicalmente o desapego. Por outro lado, São Luís IX foi rei da França, administrou riquezas, propriedades e responsabilidades imensas. Santa Isabel da Hungria era princesa, usou seus recursos para cuidar dos necessitados. São José era um trabalhador simples, sustentava sua família através do trabalho honesto. Realidades completamente diferentes, mas todos viveram a mesma verdade. Os bens materiais devem estar a serviço de Deus e do próximo, nunca o contrário. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Imagine que amanhã sua renda dobre. Você seria 2 vezes mais generoso? 2 vezes mais prudente? 2 vezes mais agradecido? Ou simplesmente passaria a consumir mais? Essa pergunta revela muito sobre nossa relação com o dinheiro, porque a verdadeira questão não é quanto possuímos. A verdadeira questão é o que fazemos com aquilo que possuímos. Mas e aí, o que a Igreja ensina? A Igreja
reconhece o direito à propriedade privada, mas também ensina algo muito importante. Os bens materiais possuem uma finalidade social, ou seja, aquilo que recebemos não deve beneficiar apenas a nós mesmos. Devemos cuidar da nossa família, planejar o futuro, administrar com prudência, mas também lembrar daqueles que precisam da nossa ajuda. É aqui que entra a caridade. É aqui que entra a generosidade. É aqui que entra a responsabilidade cristã. Então, o dinheiro é pecado? Não, o dinheiro não é pecado. O dinheiro não é um Deus, mas também não é um inimigo. Ele é uma ferramenta, uma responsabilidade, um talento que Deus confiou às nossas mãos. E como veremos nos próximos episódios, a questão mais importante não é quanto dinheiro possuímos. A questão mais importante é: estamos administrando bem aquilo que recebemos? Porque um dia o Senhor nos perguntará: o que fez com os dons que eu lhe confiei? E essa pergunta vale para o nosso tempo, para os nossos talentos, para a nossa família, para o nosso trabalho e também para os nossos recursos financeiros. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário. Qual é a sua maior dúvida quando o assunto é dinheiro e fé? Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios. E lembre-se, a riqueza é um meio, mas a santidade é o fim. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.